E aí, quanto tempo, hein? Eu sei que pode não parecer, mas eu já tô há 3 semanas sem gravar nenhum vídeo pra vocês. Ah, não, mas eu tô acompanhando o seu canal e você postou vídeo todo dia. Bom, na verdade, esses vídeos que vocês viram até agora foram vídeos que eu já tinha gravado antes, só que eu não tinha postado eles. Mas bom, agora eu voltei ativa, então vamos pro que interessa. Snoop é a criadora de How to Train Your Dragon Infection AU. Sim, um AU de como treinar o seu dragão. E uma curiosidade que ninguém liga, mas eu vou falar mesmo assim, é que eu já fui um mini fã de como treinar o seu dragão. Bem lá atrás, principalmente quando lançou aquela série do Corrida Sem Limites e aquele jogo do Facebook. Por que o Facebook baniu esse jogo, na moral? Enfim, vamos pro vídeo. A AU tem início com o mundo já tomado pela infecção. A primeira coisa que a história mostra pra gente são os estágios da infecção, começando pelo primeiro, em que o hospedeiro não vai sentir nenhum tipo de problema. Porém, após 3 dias, o dragão infectado vai entrar no segundo estágio, onde tanto o nariz quanto a boca vão começar a arder de uma forma dolorosa. Mas o bicho vai pegar mesmo depois de uma semana, onde o dragão, de uma hora pra outra, vai sentir um monte de sintomas, como perda de peso, ardência nos olhos e falta de apetite. Passando mais 2 dias da infecção, o infectado vai chegar no estágio 4. Nesse ponto, os olhos saem para fora do dragão e a consciência dele some de vez. E em uma nota de rodapé, é dito que nesse ponto a coisa mais humana que alguém pode fazer é acabar com a vida do dragão que foi infectado imediatamente. Pois naquela situação, a única coisa que o dragão vai sentir é uma dor imensa. Pois depois de 2 semanas, chega o quinto estágio, onde o hospedeiro finalmente morre. Ele está vivo e hostil. Beleza, mas o que realmente começou essa infecção? Bom, segundo a história, em alguns rios e lagos surgiu um tipo estranho de verme que conseguiu entrar dentro do corpo dos dragões, onde ele se instala no cérebro do hospedeiro e o transforma naquela mesma criatura que a gente viu mais cedo, que no caso é o Banguela. E falando em Banguela, que em um dos episódios nós vimos como que ele se infectou. Basicamente, em algum momento durante o início da infecção, o Banguela acabou fugindo de Bergen, e o Soluço preocupado vai junto com a Fúria da Luz em busca do Banguela. E por sorte, ele acaba chegando até uma caverna que possui diversos restos de peixes que também tinham os vermes dentro deles. Deixando subentendido que além dos dragões, os vermes também infectam os peixes. Quando consumidos, infectam quem comeu eles. E essa foi justamente a forma como o Banguela foi infectado. Enfim, dentro da caverna, eles também encontram o próprio Banguela, que ataca os dois. No próximo capítulo, a gente vê o Soluço parado perto de uma fogueira. E através de um flashback, nós vemos o que realmente aconteceu. Assim que viu os dois, o Banguela, já completamente tomado pelos vermes, dilacera a Fúria da Luz e ataca o Soluço, que é salvo de última hora pelo ataque triplo, que desce a porrada no Banguela, dando tempo para os dois fugirem. E bom, depois de um bom tempo, as pessoas em Bergen começaram a sentir falta do Soluço, principalmente a Astrid e a Valka, que é a mãe do Soluço, que partem em busca dele, e por sorte eles acabam encontrando ele perto da fogueira. E nisso, as duas ficam felizes por ele ainda estar vivo, mas logo percebem um ferimento no braço do Soluço. E ele revela que quem fez isso foi o próprio Banguela, que havia se transformado em um monstro. E nessa forma de monstro, não havia nenhuma forma de salvá-lo. E para piorar, o Soluço também conta sobre a forma brutal de como o Banguela tirou a vida da Fúria da Luz. E isso deixa a Astrid e a Valka completamente chocadas. Mas a Valka fica curiosa sobre como que o Soluço conseguiu sobreviver todo esse tempo sozinho. Mas nessa mesma hora surge o Dagur, que revela que ele encontrou o Soluço andando junto com o ataque triplo e sentiu pena deles, ajudando os dois a se recuperarem das feridas. Enquanto isso, na Vila Berk, outros dragões também foram infectados, como o Arroto e o Bafo. Ou melhor, só o Bafo foi infectado. Vamos lá, nesse pedaço aqui eu vou ter que explicar um pouco da história do universo de como treinar o seu dragão, em que existe uma raça de dragões chamadas hiperarrepiantes. E a principal característica dessa espécie é que ao invés de uma, eles possuem 2 cabeças, cada uma com sua própria personalidade. E na franquia, existe um dragão dessa espécie chamado Bafo e Arroto, que pertence aos gêmeos Cabeça Quente e Cabeça Dura. E bom, vocês lembram de quando eu falei que o verme geralmente se alocava no cérebro do hospedeiro? Bom, no caso do Bafo e do Arroto, o único deles que teve seu cérebro invadido pelos vermes foi o Bafo, que começa a sentir os efeitos da infecção. E por precaução, os dois são trancados dentro de uma sala enquanto os sintomas do Bafo só pioram. E a Cabeça Dura, mesmo sabendo dos perigos, fazia diversas visitas na sala deles, para ver como que o Bafo tava, e também para consolar, dizendo que tudo ficaria bem. Uma pena que isso ficou só na promessa, pois como os sintomas só iam piorando, os
moradores de Berk decidiram cortar a cabeça do Bafo. Isso foi um baque tanto para Arroto, que era o irmão dele, quanto para a Cabeça Dura, que depois disso ficou em estado catatônico, onde ela não sorria mais e nem mesmo queria sair de casa. Por sorte, o Cabeça Quente, que é o irmão gêmeo dela, toma conta da irmã até que um dia talvez ela fique melhor. Outro personagem que aparece bem pouquinho, mas eu queria falar dele, é o Melequento. E depois do pânico da infecção tomar conta da vila, os dois ficaram responsáveis pela defesa de Berk. O que é uma atitude nobre, porém vem com algumas consequências. E duas delas são a falta de sono e o estresse. E o resultado disso é um pesadelo em que o Melequento vê o dente de anzol em uma forma infectada que ataca ele. Bom, agora eu vou focar em uma parte da U que se trata de um livro de dragões infectados, que foi escrito por um personagem que a gente ainda não sabe quem que é. E eu achei interessante eu falar sobre alguns dragões que aparecem nesse livro, como por exemplo o Rouba-Ossos, que depois de ser infectado, começou a pegar os crânios de todos os dragões que ele matava e utilizá-los como se fosse um tipo de armadura. Na franquia, o Canção da Morte é um dragão conhecido por ter um canto incrível que atraía os dragões para perto dele, onde com a ajuda de um âmbar, ele os prendia e depois os devorava. E na Raul, o Canção da Morte não consegue mais controlar o âmbar que sai da boca dele. E para piorar, o canto dele agora virou um grito agudo que afasta qualquer dragão de perto dele. O Arma Cilada é um dragão com 4 cabeças. E assim como no caso do Bafo e do Arroto, a infecção se espalhou de forma desigual. Então, uma das cabeças já morreu, 2 foram infectadas e uma apenas espera pelo pior. Os Massa-Dragos são dragões conhecidos por terem asas extremamente longas e por viverem em florestas densas. E aqui, após a infecção, os Massa-Dragos perderam a capacidade de voar. Então eles apenas se escondem dentro de florestas, onde eles empalam qualquer humano ou animal que passe por perto. Diferente dos outros dragões dessa lista, o Fantasma da Areia não aparece em nenhum dos filmes e em nenhuma das séries, mas sim nos óculos da franquia, onde ele é um dragão adaptado à vida no deserto. E após a infecção, vários fantasmas do deserto começaram a cobrir as suas feridas com areia, deixando eles em um estado bem parecido com a estátua de sal. Eles ainda continuam sendo perigosos, mas devido à areia eles são bem lentos. Todas as raças de dragões desse universo, os Tufões Merangues foram uma das que menos sofreram com a infecção, provavelmente pelo fato deles serem dragões que possuem a vida mais isolada. Tanto que a pessoa que escreveu esse diário só encontrou um Tufão Merangue infectado, e segundo ela, esse Tufão Merangue apenas ficou parado olhando para o céu por 15 minutos e logo em seguida saiu dali. Bom, o nome desse dragão meio que já entrega qual que é a principal habilidade dele. Essa espécie é conhecida por soltar uma fumaça da sua boca sempre que ele se sente ameaçado. E na AU, a característica dele ainda continua, com a diferença de que a fumaça agora também é extremamente quente e pode queimar até mesmo o corpo de um ser humano que entra em contato com ela. E finalmente chegamos no Skrill, que mais é uma curiosidade que ninguém liga, esse era meu dragão favorito quando eu era criança. O Skrill é encontrado dentro de um iceberg, onde ele é resgatado e descongelado pelo grupo do Soluço. E uma coisa triste é que na U, o Skrill não tem uma participação irrelevante, já que a pessoa que escreveu o diário fala que só encontrou ele preso no Zelo já infectado. Ou seja, de algum modo os vermes conseguiram entrar dentro do Zelo e chegar até o corpo dele, mas a única parte dele que ficou para fora do Zelo foi a cabeça, que não dá para fazer muita coisa. Então o Skrill virou basicamente um inútil nessa AU. Sacanagem, velho. O Picada Veloz sempre foi para mim o dragão mais extremo da franquia. Primeiro que ele não tem asas, e segundo que ele não cospe fogo. Mas não se engane, mesmo sem asas e fogo, os Picadas Velozes são extremamente perigosos. Pois além de viverem em bandos, eles ainda conseguem andar na água e principalmente possuem um tipo de ferrão na cauda que possui um veneno que consegue paralisar qualquer ser vivo por alguns minutos. Todo esse combo já faz o Picada Veloz um dragão bem perigoso na própria franquia de coordenar seu dragão. E aqui na U, com relatos de um grupo de Picadas Velozes que em menos de 1 hora destruíram uma vila inteira.
Esse aqui, sinceramente, foi o mais assustador para mim. O Suspiro da Morte é um dragão que vive principalmente no subterrâneo, onde ele captura suas presas as expulsando para baixo da terra. E depois de serem infectados, os Suspiros da Morte desenvolveram um gosto peculiar por humanos, principalmente humanos fracos, como velhos, mulheres e crianças. Segundo a pessoa do livro, até agora já tiveram 3 vítimas em Berk, sendo um velho e 2 crianças. E por incrível que pareça, uma dessas crianças, mesmo tendo a sua barriga aberta pelo Suspiro da Morte, ainda conseguiu sobreviver. E enquanto ela ainda estava se recuperando, essa criança que sobreviveu falou que o Suspiro da Morte falou com ela, mas provavelmente isso foi só alucinação dela. Wake up. Wake up. Wake up. Bom, com isso a gente encerra o livro dos infectados e vamos voltar para a história. Quem escreveu esse livro que a gente acabou de ler foi o Perna de Peixe, que com a ajuda do Sifte Monstruoso começou a resgatar dragões que estavam no primeiro estágio da infecção para tentar descobrir uma cura. Porém ele não conseguiu nada até o dia em que a Valka e o Pula-Nuvem foram até Berk. De início a Pula-Nuvem estava completamente normal, mas depois de alguns dias ela começou a apresentar os mesmos sintomas de um dragão infectado no segundo estágio. E determinado a não perder mais um, o Perna de Peixe toma uma atitude desesperada. Ele dopa a Pula-Nuvem com hidromel e abre a cabeça dela, retirando os vermes ele mesmo. Bom, a operação dá certo, e mesmo que a Pula-Nuvem tenha ficado com algumas sequelas, ainda assim isso é um avanço. Outra notícia boa que ele recebeu é que existe uma espécie de dragão que é completamente imune aos vermes, no caso são as lagartas de fogo, que são um tipo de dragão conhecido por emitir um calor imenso de dentro do seu próprio corpo, e esse calor acaba queimando qualquer verme que tenta entrar dentro dele. Um detalhe interessante dessa U é que a infecção não é transmitida pela mordida de outros infectados. A gente pode ver isso pela Tempestade, que foi mordida pelo Banguela, mas não virou um monstro como ele. E se vocês estão achando que tá tendo muita notícia boa, podem ficar tranquilo que a merda vai voltar agora. Pois algum tempo depois, a vila de Berk recebe uma carta de outra vila falando sobre uma coisa meio estranha que aconteceu naquela vila. Lá eles encontraram um corpo morto de um homem perto de uma das casas. Isso deixou eles meio cabreiros, mas tudo bem, eles só enterram um corpo e vida que segue. Porém, durante a noite, barulhos estranhos começaram a vir de dentro da mata. E quando eles foram ver o que era... Sim, o verme agora também pode infectar humanos, e isso vai ser um grande problema. Voltando para o Soluço e companhia, o Dagur revela para Valka e para Astrid que ele também encontrou o filhote do Banguela e da Fúria da Luz. E ele até pergunta se pode ficar com eles, mas obviamente as duas negam. E a Astrid avisa que eles deveriam se apressar e sair dali o mais rápido possível. Porém... Apesar de parecer que o Banguela atacou a Tempestade, se a gente observar essa cena em câmera lenta, vemos que na verdade quem o Banguela atacou foi a Astrid. Voltando para Berk, o Perna de Peixe continua escrevendo o livro dele, até que um dos vikings avisa que o Soluço foi encontrado, e o Perna de Peixe feliz vai de encontro do Soluço. Bom, esse foi o último capítulo postado até o momento. E como a gente não sabe o que foi que o Perna de Peixe viu, eu vou teorizar que depois do ataque do Banguela na Astrid, ele teve uma pequena luta com todos os dragões que estavam lá. No caso, são um ataque triplo, a Pula-Nuvem e a Tempestade. E por mais que a Tempestade e a Pula-Nuvem estejam debilitadas, eu acredito que os três tenham conseguido atordoar ou espantar o Banguela. Até porque, se o ataque triplo já tinha feito isso sozinho, quem dirá agora que ele tem a ajuda de 2. E bom, depois de se livrarem do Banguela, eles levaram a Astrid ferida às pressas até Berk. E provavelmente o que o Perna de Peixe viu que deixou ele tão assustado foi o Soluço e a Valka carregando o corpo quase sem vida da Astrid. O que não deixa a situação mais leve, mas tá aí. E bom, com esse final lindo eu encerro esse vídeo. Obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.